Olá, gente, sejam bem-vindos. Está começando a partir de agora aqui Giba Convida. É isso mesmo. Você que me ouve todas as manhãs no domingo, né, pela rádio T, o Berrante da T, agora você vai também poder assistir ao podcast, onde a gente vai trazer muitas entrevistas, fatos, curiosidades, muita música, piadas, paródias, enfim, tudo aquilo que envolve a minha carreira, nesse novo recomeço, né, da minha carreira, o recomeço Giba. E hoje entrevistando aqui a Marilise, né, que é uma psicóloga, e ela está sendo a minha primeira entrevistada do Giba Convida. Seja bem-vinda, Marilise. Obrigada, é um prazer estar aqui com você e com o pessoal que vai estar aproveitando tanto desse momento. Pode ter certeza, tem muita gente que vai estar assistindo a gente aqui. Marilise, eu estava conversando esses dias com a Ana, né, e quando eu conversei com a equipe aqui, quem que a gente vai entrevistar, qual que é a primeira pessoa que a gente vai trazer para cá. E quando a Ana me falou do teu trabalho, que você desenvolve um trabalho muito bacana com crianças, né, com desenvolvimento infantil, emocional, eu falei, poxa, isso aqui é uma coisa bacana de estar levando para os nossos telespectadores, né? E aí eu fiz o convite a você e você prontamente aceitou esse convite. Eu queria começar perguntando para você assim, hoje a criança, você que está me assistindo aí, você quer ter filhos, tem ideia de ter filhos, né? Você tem que pensar também no futuro, como criar essa criança. Não é só pegar e dar um treino lá, fazer um filho lá e vamos que vamos, né? Não. Hoje é complicado, Marilise? Eu acho que a gente tem muitas preocupações a mais que tínhamos antigamente, né? Que realmente o respeito e a questão da educação, ela tá um pouco diferente. A gente consegue olhar para aquela criança de uma forma diferente. Antes não, né? Tipo, antes a criança ia falar, o pai já falava, não, você não tem que falar nada, né? Sai para lá, ou nem tinha muita opção, não podia participar, algumas até eram excluídas da parte da família, né? E hoje não, hoje a gente percebe que esse formato de educação, que é uma educação mais tradicional, ela deixa sinais e deixa traumas até que às vezes a gente vai crescendo e está tendo que lidar. Lógico que os pais, eles acabam dando o que eles têm, o que eles percebem que é importante, como eles aprenderam, mas com a informação, né, com os estudos, hoje em dia a gente consegue ter um olhar diferenciado para isso e que acaba facilitando demais. Então a gente educa com mais respeito, com mais carinho, com mais afeto, conexão, que em alguns casos até tinha, mas era de uma forma meio Não, até porque perdida, assim. até porque isso que você falou é interessante, porque assim, a gente vê hoje em dia nas redes sociais, hoje você vê muita coisa, né? Se você grita com um filho, se você bate num filho num supermercado, numa farmácia, num shopping, hoje com esse mundo moderno hoje aí, tudo pode ser filmado, fotografado, e tem aquela discussão que antigamente os pais, quando ele exigia mais do filho em termos de respeito, teve muitas crianças que cresceram se desenvolvendo uma situação de mais respeito com o próximo, com as pessoas mais velhas. Hoje é complicado você fazer esse tipo de educação, porque eu vejo assim, por exemplo, o meu filho de 7 anos, por exemplo, o Arthur, ele tem uma cabeça hoje que você fala uma coisa para ele e se ele não concordar, ele já quer falar, ele já quer discutir com você aquela conversa e cai naquilo que você falou. Antigamente, se você ia falar alguma coisa, o pai e a mãe falavam assim, quieto, ninguém conversou com você aí. Você ficava quieto ali com medo de repente ser repreendido, até mesmo apanhar, porque, vamos falar a verdade, né? Campeã mundial de arremesso de longa distância é a mãe, né? A mãe, a gente lembra que às vezes ela queria pegar a gente e não conseguia na corrida, ela arrancava o chinelo da onde estava, ela acertava, viu? Mas que tivesse na mão. E acertava, né? E hoje não verdade. funciona assim mais, né? Hoje é mais conversa, hoje é mais entendimento da situação. Eu queria que você falasse sobre isso. É errado também você educar dessa forma? Batendo? Não digo batendo, mas um pouco mais rígido. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Porque às vezes o que acontece é que a gente percebe que os pais acabam até perdendo a mão, né? Porque ou é muito rígido ou é muito permissivo. Então, é tentar achar algo que funcione na tua casa, com o teu filho, com a tua família, né?
Mas o que a gente percebia de antigamente é que as crianças faziam, até cumpriam, por medo da consequência. Não quer dizer que ele entendia o porquê que ele devia fazer daquela forma, né? A gente aprontava, né? E sabia que a consequência era ruim. Então, quando a mãe vinha, né? Você escutava o chinelo, os passos, você já estava, ó, já saía correndo, se escondia. E hoje, né, eles têm uma questão de enfrentamento, eles têm uma forma de questionar mesmo. E não é só porque, então ele tá me afrontando, ele tá, né, falando isso porque ele quer me provocar. Porque a criança, dependendo da idade, ela nem tem conhecimento e formação neurológica, né? Falando em desenvolvimento infantil, ela nem teria como conseguir fazer isso, né? E às vezes a gente vê isso como algo que não, ela tá me afrontando. E se eu olhar para o desenvolvimento da criança, ela tá numa fase do porquê, então ela quer saber por que tudo. Então você não pode ir, mas por quê? E às vezes nós adultos, a gente não sabe lidar também com as nossas questões, né? Não tem paciência, isso e acabou. E aí a criança fica sem a resposta. Aham. Então, como mediar isso, né? A questão do bater, da agressão, né? Do grito, ela é uma forma de educação um pouco desrespeitosa, né? Porque se eu penso assim, se o meu filho derrama um copo de suco na mesa, né? E eu grito com ele, como que você não viu, né? Você é burro, você não consegue pegar nada. E aí a criança fica tipo assim, como assim? Mas é só um suco, é só uma mesa. Ela não tem esse entendimento ainda. Ela ainda não tem, ela ainda tá testando, ela tá aprendendo. Às vezes na primeira vez ela vai derrubar, na segunda já vai ser um pouco melhor. Aí o que a gente sempre orienta para os pais, né? Tá, e se fosse um adulto, um amigo querido meu, como eu iria reagir? Será que eu ia gritar? Será que eu ia chamar de burro? Será que eu ia falar, nossa, mas você faz tudo errado? Então é questão de como eu trato as pessoas que estão perto da gente, a minha família, minha esposa, o meu filho, né? E se for uma outra pessoa, é aquela vozinha que fica dentro da nossa cabeça, não, né? entendi. E você está falando um assunto aí que esses tempos atrás eu vi um vídeo que relata realmente isso que você está falando. O pai gritou com o filho devido a ele ter rabiscado a parede no quarto e a criança ficou com aquilo na cabeça. Quando ele foi para a escola, um amigo dele estava desenhando numa folha normal e depois ele começou a desenhar na carteira da escola. E esse filho foi e gritou com o amiguinho dele. Né? Aí a professora foi, interviu, chamou a atenção, que não é para brigar, não é para discutir. Aí ele falou para a professora, mas é que meu pai faz isso comigo lá na minha casa. Então tem esse relacionamento de tudo que você faz na tua casa, o teu filho, a tua filha, ele acaba meio que achando que aquilo ali que é o correto. Se você derrubou um copo, ele vai gritar com você. Se ele estiver perto de alguém que derrubar um copo, ele vai gritar também. Né? Então, pensando dessa forma, assim. Agora, nesse momento, né, nesses tempos de hoje, com a internet aí, com as redes sociais, hoje a criança ela tende a desenvolver mais em relação à educação ou não? Como assim? Hoje, se ela vê vídeos, os pais dão o celular ali, ele fica assistindo o que ele quer, se o pai e a mãe não ficar em cima, você pai, você mãe, tem que sempre estar ali em cima, vendo o que o seu filho está vendo, o que ele está assistindo, por quê? Porque às vezes ele vê lá um pai agredindo um filho. Sim. Ele começa a saber que se tiver uma agressão hoje, pode ter um conselho tutelar que chega nele e pode tirar ele da família. Então, a internet hoje, por mais que tenha os benefícios, também tem esse lado, né, obscuro, vamos dizer assim, da criança poder... peraí, se eu fizer tal coisa, meu pai fazer isso, ele não pode bater, ele não pode me corrigir, ele tem que ser... mais plausível com a situação, não que a criança vai entender dessa forma. Mas ela vai falar, não, meu pai não pode fazer nada, minha mãe não pode fazer nada. Existe isso realmente? A internet também tem esse lado? Acredito que os maiores, né, os adolescentes, eles já têm uma percepção um pouco maior. Então, com a criança, né, muitas vezes ela tem reações e ela não sabe como te parar, né, te paralisar.
ela chora, ela se joga no chão, ela grita, né? Ela reage da forma como ela foi ensinada ou como é esperado para aquela idade. E os adolescentes, eles já são mais argumentadores, eles já ficam mais ligados, né, nas consequências. Então, ele sabe que hoje não é aceitável perante, né, a sociedade essa questão, né, do bater, que tem o conselho tutelar. Então, eles acabam usando isso, né, em favor deles também. Mas aí o que entra? Entra o diálogo, entra a comunicação, entra jogar limpo, dos pais, né, tentarem achar uma solução com aquela criança, com aquele adolescente, porque às vezes a gente quer chegar e impor a nossa solução. E não faz sentido para aquela criança, porque a nossa solução está relacionada às nossas experiências de vida, a tudo que a gente já passou. E aí aquele adolescente vai falar, não, mas isso não funciona. Por exemplo, né? Um adolescente está brigando com um amigo na escola, né? E o pai vai intervir, bateu num colega, e o pai vai intervir e acaba batendo nele. E aí, como que fica, né? Mas você concorda que antigamente era assim? Por exemplo, vamos ser sinceros, eu tive uma infância assim muito boa. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu nunca apanhei do meu pai. A minha mãe, de vez em quando, dava umas varinhas de marmelo em mim, mas eu merecia, porque era terrível na escola, né? Arthur, não assista essa parte. E o que eu quero dizer? A criançada de hoje em dia, ela não vai saber nunca o que é você escutar da mãe assim, ó. Se você tirar nota ruim, o pau vai cantar aqui em casa. Hoje a gente fala brincando assim, mas era uma coisa que você ficava com aquilo na cabeça. Então, você estuda. Você tinha que estudar, porque você sabia que se você não fosse bem, né, ia até um ponto que era normal pra gente. A gente cresceu achando normal que o pai e a mãe tinha que bater para corrigir e tal. Talvez isso seja uma coisa que muitos se perderam por algum caminho, né? Algumas pessoas, algumas crianças hoje teve assim uma situação de poxa, não me dou com meu pai por causa disso, por causa daquilo. Então, deixando bem claro aqui para você que hoje realmente o ideal é conversar, poder dar um entendimento para a criança, mas também a gente não pode relaxar muito, né? Porque senão fica uma coisa também que a criança daqui a pouco ela começa a fazer o que ela quer. Ela tem que ter regras, né? E saber Exatamente. como lidar com essas regras, né? Então, saber até onde ela pode ir e até onde ela não pode ir. E isso é importante até a gente estar ensinando para eles essa questão do resultado. Então, eu tenho que estudar para a prova? Por que eu tenho que estudar para a prova? Porque o resultado, se eu não estudar, é que talvez eu fique de recuperação, eu acabe tendo que, em vez de sair passear no final de semana, tenha que ficar estudando em casa. Cortar o celular. Né? E aí, assim, as coisas vão, né? Tendo negociações. Então, o resultado disso é ruim. Porque se eu falo só, se você não estudar, o pau vai comer, né? E aí a criança fica tipo, meu Deus, então às vezes eu fico tão nervoso para aquela prova, porque o meu pai disse que vai acontecer isso, eu vou apanhar e eu não quero apanhar, então eu tenho que ir bem na prova, que ele fica tão nervoso que às vezes ele não consegue nem fazer a prova pensando que a consequência vai ser ele apanhar. E se for ao contrário? Se você for bem na prova, de repente a criança quer ir num parque de diversões. Eu vou te levar naquele parque. Mas às vezes a família não tem condições de dar um presente. Quer ir no shopping. Eu quero jogar uma bola em tal lugar. Eu quero um presente assim. Também existe, ou essa negociação tem que ser sem, como é que eu posso dizer, sem valores assim materiais? Então, esse é o caminho mais adequado realmente, é essa questão de perceber o que a criança já faz. Porque também tem isso, né? Você tem que tirar uma nota boa. Mas quanto é uma nota boa para você e quanto é uma nota boa para mim? Uma nota boa para mim é que a criança estude e dê o melhor dela, né? Então, talvez ela não consiga tirar 10 em todas as provas. Claro. Mas, então, uma nota boa é a média, né? E essa questão das recompensas, né?
nem sempre elas precisam ser relacionadas a coisas materiais, né? A uma viagem, a algo muito grande. Não precisa. Pode ser, às vezes, um carinho, um afeto, um lugar que a criança queira ir, um sorvete, ou até ir na casa dos avós. Então, coisas simples. Que todo mundo pode fazer independente da situação financeira. Que todo mundo pode fazer independente se tem dinheiro, se não tem, né? Porque às vezes a gente quer colocar coisas muito grandiosas como prêmios e recompensas, né? É verdade. E as crianças adoram desafio. Se você fala, eu tenho um desafio para você, ó. Se você conseguir fazer isso, né? Você vai poder escolher aonde que a gente vai passear no final de semana. Ou a gente vai num parque, né? Vai aqui no lago, dar uma volta de bicicleta e tal. E aí a criança fica, nossa, então vai ser muito legal. E aí depois você vai trabalhando com ela também isso. Desses sentimentos que são sentimentos bons. O que eu senti? Eu fiquei feliz, eu fiquei animado, eu me senti capaz, autoconfiante para fazer aquilo, né? E além de uma forma leve, sem muita cobrança. Num equilíbrio, realmente. Tá vendo você que está nos assistindo agora? Não precisa ser coisa grande não, viu? Coisas pequenas, que às vezes um carinho, às vezes você descer para brincar com o teu filho, para você sair brincar com ele, pedalar uma bicicleta com ele, você montar um brinquedo com ele ali, às vezes isso faz com que o teu filho, ao invés de você brigar, se você não for bem na prova, você vai fazer isso, você vai ficar de castigo, vai ficar sem celular, você não vai na casa do teu amiguinho, você não vai no aniversário. Então, estou recebendo aqui a Marilise Soestac, psicóloga infantil, né? Pode mandar perguntas para nós aqui, viu? Eu já estou recebendo aqui no meu telefone particular. Por exemplo, aqui, ó, o Ricardo mandou aqui, Giba, parabéns pelo programa aí. E eu fiz isso com o meu filho. Falei para ele que se ele tirasse nota boa, eu ia levar ele numa casa de lanches aqui. Vou falar o nome, não tem problema. Depois dá uma taxinha para nós. O Mac, ele disse que ele falou assim, se for bem na prova, eu vou te levar no Mac. Aí o moleque foi lá e tirou nota 10 na prova. Aí ele falou que levou o moleque lá no McDonald's, lá para ver a criançada comer lanche. Não, você não fez isso, Ricardo. A Alice também aqui, ó. A Alice está falando de sertaneja do Paraná, mandando aqui assim, ó. Nossa, que bom saber que existe esse diálogo entre pais e crianças ainda. Parabenizando você, Marilise, pelo trabalho. O atendimento dela é na Clínica Singular aqui em Ponta Grossa, né? Clínica Singular, Inteligência Emocional. É exatamente sobre isso que a gente está falando? É essa inteligência emocional com os filhos, Marilise? É sobre isso. Realmente, quando a gente começa a entender, a nomear os sentimentos, a reconhecer, porque todo mundo sente. Eu sinto de um jeito, você sente do outro, e às vezes a gente até coloca para as crianças que é errado sentir. E quando eu trabalho com o sentimento, não quer dizer que ele vai sumir. Eu nunca mais vou sentir raiva, eu nunca mais vou ficar triste. Não, vai acontecer, mas eu vou entender por que eu tô com raiva. Meu amiguinho foi lá e quebrou o meu brinquedo. E aí eu vou ficar com raiva, mas o que eu vou fazer com a raiva? Qual vai ser a minha reação? Eu vou lá e vou quebrar o dele, eu vou chorar. Então, o que eu posso fazer com aquela situação? E aí o adulto tem uma posição assim muito importante de ir lá, acolher, falar assim, nossa, filho, eu imagino que você deve ter ficado com muita raiva do amiguinho, porque quebrou, era o seu brinquedo favorito. Mas o que a gente pode fazer, né? Então, eu nomeei o sentimento, eu tentei encontrar uma solução com a própria criança, eu reconheci que ele estava chateado, às vezes pelo olhar, pela forma que a criança tá, né? Porque quando a gente fica com raiva, é quando a gente se sente injustiçado. Então, a tendência é a gente levantar, né? Tipo, tô pronto para reagir. Uhum. E se eu não ensino isso para minha criança, ela acaba tendo uma reação muito grande. E quando ela tem uma reação muito grande, ela acaba não sabendo o que fazer com aquilo. E a raiva rouba toda a energia. Então, eu só sinto raiva, eu não fico mais nem alegre, não cabe mais nada, só a raiva, porque a raiva tá gigante. Então, é isso que a gente vai trabalhando com eles. O que você pode fazer que não prejudique nem você e nem outras pessoas? Eu posso tentar colar. Eu posso,
sei lá, tentar achar um parecido, se a minha mãe, né, topar de comprar um novo, ou eu posso, na próxima vez, antes do meu amigo quebrar, eu lembrar ele e falar assim, olha, é meu esse brinquedo e eu gosto muito, então você consegue tomar mais cuidado? Mas aí, desculpa interromper você, mas aí assim, você recebe crianças nessa clínica que você trabalha para realmente conversar com ela a respeito dessa situação. Isso. Não consegue dormir no quarto, né? Dorme com os pais até ficarem mais velhos. Reações exageradas, né? Ai, perdi no videogame, eu quebro o controle. Jogo em quem tiver por perto. Meu Deus. Não sei perder. Faço um choro gigante e daí nem quero mais brincar. Perco oportunidades por ter reações muito explosivas. Mas aí assim, os pais procuram você, falam, meu filho está tendo essas reações, e aí você pega e recebe ele na clínica para poder conversar com a criança a respeito disso. Você hoje atende assim, de segunda a sexta? De terça a sexta, aí, assim, tem horários, né, alguns dias mais longos, além dos horários no individual, a gente tem os grupos de inteligência emocional que funcionam, as crianças vão e a gente aproveita essas próprias oportunidades. Por exemplo, uma criança xingou a outra. Naquele momento que acontece, aquele xingamento, aquela briga, a gente já aproveita para trabalhar essas habilidades sociais. Então, essa questão das emoções, da empatia, dele perceber o que o outro está sentindo, né? Ele é chato, ele é burro. Aí você já intervém ali naquele momento. Então, funciona mais ou menos dessa forma. E daquilo que está mais difícil, que Entendo. os pais, tipo, trazem assim, ó, isso está mais difícil, né? Então, a gente vai trabalhando com a criança e é bem diferente dos adultos, porque o adulto fala. E a criança, a gente já tem que ir pelo lúdico, pela brincadeira. Ela vai trazendo, algumas trazem, dependendo da idade, ou outras elas demonstram através do brincar. Então, tem todo uma questão maior do que se for adolescente e adulto, né? A criança tem que ter uma conexão maior. A Rafaela de Irati tá mandando aqui, mas antes, você que está assistindo a gente agora, você pode entrar pelo canal do YouTube, né? Giba Oficial Cantor. E também pelo Instagram, já tem o link, tem tudo lá. Você pode mandar perguntas pra gente aqui, que a gente vai, na medida do possível, tentar responder a todos vocês. A Rafaela de Irati está perguntando aqui, Marilise, com essa situação de bullying na escola hoje, esses bullying, você recebe muita criança lá sofrendo dessa situação? Sim. A gente ainda é algo que já foi tão falado, né? Tá tanto na mídia, mas ainda acontece bastante. Porque algumas crianças ou reagem mal ou não reagem, ficam guardando para elas. É isso que eu queria perguntar. E como descobrir quando essa criança ela acaba guardando para ela esse sentimento, não fala com o pai, não fala com a mãe, ou de repente com a professora? Como é que faz isso para descobrir isso, Marilise? Às vezes eles não querem incomodar, eles veem, o pai e a mãe já tem tanto problema, então eu vou levar mais um problema, ou se eu contar, talvez os meus pais deixem de me amar, deixem de me gostar, porque eu tenho que ser perfeita, eu tenho que acertar sempre, eu não posso trazer problema, e aí eles acabam guardando. E como que a gente percebe isso, né? A criança começa a se fechar, ela não quer sair de casa, ela fica mais triste, cabisbaixo, acaba tendo só amigos assim virtuais, né, pela internet. Não gosta de ir para a escola? Não gosta de ir para a escola, porque ela não consegue socializar, reagir, ter amigos, né? Ela se sente muito sozinha. Então, começa nisso. E aí, se não for tratado, se não for trabalhado, né, pode virar uma ansiedade, uma depressão aí a longo prazo. Então, a gente precisa ter um cuidado bem grande e um olhar, né, para essas crianças. A minha criança antes era uma criança super feliz, ativa, queria brincar, e agora ela mudou, assim, muito a personalidade, as reações, então eu vou tentar olhar. E quando eu, enquanto família, não consigo, né? Porque às vezes eles não se abrem mesmo.
Aí o importante é estar procurando um profissional, até como uma prevenção mesmo, para transtornos mais graves, assim, no Hoje em dia é complicado você criar um filho, né? Não é simplesmente assim, eu tenho um filho, uma filha, vou criar e tem todo esse psicológico realmente mesmo, não só na escola, às vezes até na própria casa, né? De um primo, de um tio, a gente vê relatos aí quase que diariamente sobre isso. Você aí que está me assistindo mais uma vez, quero agradecer aí pela audiência, né? A gente está estreando hoje o Giba Convida e para mim é um prazer muito grande estar recebendo a Marilise, até porque é um assunto muito delicado que a gente tem que estar sempre atento em relação à criança com o celular, em relação ao que ela está assistindo, as pessoas que ela está se envolvendo, seja nas redes sociais. Então, você que é pai, você que é mãe, você tem que estar muito atento, porque antigamente era assim. Na minha época, eu ia jogar bola quando eu tinha meus 10 anos, 11 anos, eu já ia jogar bola com um grupo da escola, não da escola, de um clube que a gente treinava lá, e a gente ia de boa, entrava num ônibus e ia, e ficava o dia inteiro num sábado. Eu falo por mim hoje, né? O Arthur, meu filho, ele treina na escolinha, quero mandar um abraço pro pessoal do Superice lá que tá me assistindo também. E às vezes eles vão viajar com pessoas ali, como eu ia também, com pessoas ali do bem, treinador, diretor, membro da comissão. Mas assim, parece que antigamente a gente não se preocupava tanto com isso, né, Marilise? Quantas vezes eu era xingado no futebol, na escola, mas parece que não era essa reação que tem hoje da criança, ela ficar mais triste, ela ficar com medo, porque, caramba, meu, a gente ia pra escola e, viu, podia brigar no recreio, podia fazer o que for, mas a gente estava ali, existia o bullying, mas a gente não se dava conta disso, né? Eu falo de bullying pelo seguinte, porque eu acho que hoje você tem que tomar todos esses cuidados, porque a causa principal hoje é o psicológico de uma criança. E antigamente não, o filho não estava comendo, a filha não estava comendo, viu? Vamos levar no médico, vamos levar numa benzedeira, vamos levar, né? E esses problemas psicológicos, às vezes, começavam a afetar futuramente essas crianças. Então, hoje é essencial ter esse acompanhamento, né, Marilisa? Ah, com certeza. E como uma forma de prevenção, né? Às vezes a gente deixa ir passando. Quando já está muito grande, né? A dificuldade é tão grande, aí eu procuro ajuda. Mas o quanto é importante eu ter essa orientação enquanto pai, desde pequeno, né? Desde a barriga. Sim. A gente já consegue Até fazer. barriga, se você, acho que deve estar dando para ver aí. Tem... A Marilise tem um filhão aí já chegando, 7 meses e meio, se disse, né? Isso aí. Mateu. Logo estamos aí. Vamos começar a colocar em prática. Você imagine bem, coitado desse Mateu, né? Coitado no bom sentido, né? Porque vai ter tudo que precisa ali, né? Para não ter esse problema psicológico. E eu estava comentando assim, tal, eu lembrei de um cara que contou para mim uma história, já um pouco voltado para a gente dar uma risada um pouco, que na época ele foi chamado na escola porque a filha dele estava sofrendo bullying. E aí ele pegou e chegou na escola, falou assim, viu, minha filha chega chorando todo dia em casa, que diz que estão xingando ela disso, daquilo e não sei o quê. Sofrendo bullying aí. Daí a diretora falou assim, tá, mas quem que é a tua filha? Daí ela falou assim, aquela ali que tem cara de capivara ali, quer dizer, o próprio pai. O próprio pai fazendo bullying com a criança. Às vezes tem isso, né? Vai esperar o quê? Né? O pai, às vezes, ele não tem essa intenção, né? Mas às vezes ele fala para um filho, ô seu magrelo, ô seu cabeçudo, e não sei o quê e tal. E isso interfere também, Marilisa? Interfere, né? Porque você pode até dizer assim, não tem nada a ver, nem liguei, né? Mas depois, às vezes, a criança fica pensando, mas me chamou de capivara, será que é o meu cabelo? Acho que então a pessoa não tá gostando do meu cabelo. Será que é a minha voz? E aí ela fica se questionando e tentando entender mais o porquê daquilo, né?
Então, às vezes rola essas brincadeiras caseiras, né? Aham. Mas que, de certa forma, não valorizam a criança, não dão o devido valor, né? Porque você fica meio assim. Eu lembro que quando eu tava na escola, eu sofria muito com comentários assim. Eu ia te perguntar se você teve algum problema assim, algum Nossa, apelido. muitos. Eu era muito magra, né? Então, Olivia Palito, magrela. E além de tudo, ainda usava aqueles aparelhos externos, né? Meu Deus, tipo, Ah, era. o famoso freio de burro. Então, era Acho que ó, terrível. tem gente, tem crianças hoje aí assistindo que nem sabe o que é isso. Freio de burro, usava aparelho. Eu tinha vontade de usar aparelho, mas não esse. E aí sabe o que eu fazia na infância ali? A gente pegava um clips, abria o clips, colocava no dente e daí ficava sentado no banco da praça, vai que passava as meninas, assim, a gente ficava dando risada, assim, só para aparecer o clips na boca, assim, machucava tudo, cortava tudo por dentro, a gente, assim, mas a gente era burro, né? Tava Vai no fazer o quê? estilo, achava que Não, era aí achava que era. bonito, É. né? E o que que eu percebo que isso de certa forma, foi difícil para eu lidar depois. Porque eu não me achava bonita, eu achava que eu nunca ia arranjar um namorado, que ninguém ia gostar de mim, porque, né, querendo ou não, a gente fica com aquilo, né? Pode ser que você não fale, não externalize isso. Mas ao mesmo tempo você fica pensando, né? E aí, com o passar do tempo, você percebe que não é bem assim, que a gente não se apaixona pelas pessoas só pela beleza Claro. exterior, que tem muito mais a ver, né? Que é muito mais importante a forma como a pessoa te trata. Mas você Mas tocou. naquela fase foi o ó do Borogodó, né? Mas você tocou no assunto legal. Você já recebeu alguma menina, por exemplo, lá que é apaixonada pelo menino da sala, e daí ele não dá bola pra ela, e ela vai mal na escola, no estudo, na casa, ou a mãe te ligou e falou assim: Marilise, pelo amor de Deus, a minha filha tá apaixonada e não quer comer, não quer estudar. Tem isso ainda? Ah, tem sim, né? Porque para aquela criança ou adolescente, né, é mais comum nos adolescentes. Aquilo é a pior coisa do mundo. Às vezes você dorme e acorda pensando naquilo e você fala, mas e daí? E ele não me vê, e aí eu quero fazer alguma coisa, eu pinto o cabelo e ele não vê, e aí eu não consigo pensar em nada. É como se fosse algo assim, meio viciante. Oh, Eu mas só fase boa essa, né? penso naquilo e eu quero, né, que aquele menino, né, me veja, que ele me ache legal. Às vezes até eu faço brincadeiras, me exponho de um jeito que não é legal pra ver se aquela outra pessoa me enxerga. Ah, mas é uma fase boa, Aí a viu? gente tem que ir lidando com isso, né? Mas é uma fase boa. Era gostoso demais. Às vezes você não conseguia dormir direito, não estudava direito. Já passei por isso, viu? Ai, fase boa, meu Deus do céu. Chorava, né? Nem sabia por que tava chorando. Ai, porque ele não me ama, né? Às vezes o menino nem sabia. Verdade, exatamente. O amor era platônico, só você tava apaixonado, a outra pessoa nem sabia, ou tava namorando imaginariamente, né? Tipo, A Suzana de Cornélio Procópio tá mandando aqui assim: Giba, parabéns pela entrevista, show de bola, mas eu tenho um pecado que eu fiz na minha infância. A minha irmã mais nova, nós saímos da escola e uma menina quis brigar com ela e ela quis correr da menina e eu falei pra minha irmã, falei, viu, vai lá e desça a lenha nela, se você não aguentar, nós pegamos ela nós duas. E a minha irmã foi lá e brigou com a menina lá e acabou batendo na menina. Aí depois o pai e a mãe foram na escola e quem levou a pior fui eu, de eu incentivar a minha irmã. Hoje em dia isso aí é crime? Ela tá perguntando aqui. na verdade, a gente não resolve nada com violência, né? Violência acaba gerando só mais violência, né? Mas nem aquele É, negócio assim, viu? Tenta duas vezes. Não fala que você não quer brigar, fala que você não quer. Na terceira, se insistir de novo, você desce o braço. Isso também é errado hoje. porque na verdade você vai estar ensinando isso, que eu resolvo a violência com Com violência. violência. E aí, né, eu posso crescer e achar que eu posso resolver tudo com isso, né? É, eram meninas, né? Mas e se fossem meninos
Então, aí eu tenho uma esposa e a minha esposa fala algo que eu não gosto, eu vou lá e parto pra cima, porque eu acho que é normal e que é aceitável, né? Então, nem sempre é o mais Não, indicado. na verdade não é, né? Na verdade você falou tudo. A violência gera violência e hoje a clínica singular hoje você trabalha de terça a sexta que você falou, né? Então você pode dizer para mim que você recebe todo tipo de crianças lá com problemas emocionais. Isso, a gente faz um trabalho, né, nessa parte do emocional, que entra autoconfiança, autoestima, empatia, resolução de problemas, regulação, né, emocional da raiva, tristeza, culpa, ansiedade, que é algo que está muito em alta, assim, até nas crianças mesmo, e a prática da gratidão, que é esse olhar diferenciado para eu perceber as coisas legais do meu dia, para eu agradecer pelaquilo que Poxa, aconteceu. a Ana faz isso com o Arthur todo dia à noite. E funciona muito bem com eles. Funciona com a gente, né? Pergunta, Porque né? Tipo, e aí, o que foi legal do seu dia hoje? isso é algo muito simples, muito É a simples gratidão mesmo. de ter o dia que ele teve ali, o que foi legal, aquilo que não foi legal, de repente conversar com ele, explicar para ele o porquê não foi legal. E tem vários assuntos, assim, e estudos que falam que a cada coisa ruim que acontece no nosso dia, a gente precisa encontrar 3 coisas boas para conseguir equilibrar. Porque a tendência quando acontece algo ruim é a gente já aconteceu uma coisa errada, daí vem outra errada, e tipo, não consigo ver, meu dia foi uma porcaria, né? Eu não Nossa, consegui fazer o meu nada. foi ontem, estourou o pneu do meu carro, daí eu fui ver o step tava furado, aí eu falei, e agora? A coisa boa que eu pensei daí, poxa, vou ligar para um Uber e vou embora de Uber, vou deixar o carro aí. aí foi, Né? não, mas foi arrumar no carro, tudo certinho. Então é uma ideia legal mesmo, você teve 2 coisas ruins ali, peraí, vamos procurar 3 coisas boas. Pode ser, hoje eu consegui tomar café da manhã mais devagar, com, né, consciência, porque a gente está num mundo tão acelerado que por que temos tantas pessoas ansiosas, né? Porque a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo e o uso da tecnologia também, né? Você tá aqui, mas não tá. Seria o mal mais recente hoje, a ansiedade? É um dos mais. Eu acho que é a ansiedade junto com o mau uso da tecnologia, né? Das telas. Porque essa junção, né? É algo que vai trazer muitos prejuízos ainda daqui para frente. Hoje, assim, que dica, por exemplo, você daria? Porque hoje em dia a criançada tudo tem celular, né? Em casa, por exemplo, o Arthur tem um tempo de manhã e um tempo à noite, né, depois do colégio. Mas eu sei de fatos aí de crianças que ficam Passa um quase o dia dia, todo. né? O que você daria de dica hoje nesse sentido? Para tentar achar outras atividades que também gerem prazer, porque o que faz a tecnologia, né? A gente está ali só recebendo a informação. Você não está imaginando, não está pensando, não está usando a criatividade, coisas que quando a gente está fazendo outras atividades a gente usa. Então, é pensar em um limite de tempo, né? Tudo bem, a gente não tem como fugir, né? Ficar sem. Mas quando eu tô sentada no almoço com a minha família, eu vou ficar almoçando, comendo, tomando água e no celular, vendo, né? Ou eu vou parar e prestar atenção no que aquelas pessoas que estão próximas estão fazendo. Eu vou ter um momento no meu dia de 15 minutos com o meu filho. Mas daí eu falo que eu estou lá, mas eu estou no celular. Então, tentar perceber esses momentos, né? Porque às vezes o que acontece, a gente pega ali, abre um Instagram, você fica rodando. Daqui a pouco você olha, passou 1 hora. E aí você não produziu o que você tinha que fazer, não fez, né? A tua criança às vezes está ali do lado, sem fazer nada, ou tá com outro celular, E você sabe, viu? E você sabe que além do fundamento disso aí que você está falando, tem aquele caso que a criança vai no banheiro, vai com o celular. Fica lá no banheiro, mas fica com o celular. Parece que se não for com o celular, não vai fazer o número 2, né? Você já pensou nisso? E é até um pouco prejudicial, né? Porque nosso corpo, né, ele foi preparado para
levar um certo tempo. E às vezes eu me distraio tanto, porque é uma distração, que eu fico mais tempo, né, ali no banheiro, no vaso, e isso também não faz bem. Sim, sim. Né? Nesse sentido. Então, é importante até a gente aprender a lidar com não fazer nada, né? Porque o que é isso, ir no banheiro e ficar concentrado? É não fazer nada, é só se concentrar naquilo. E a gente, hoje em dia, a gente tá com um pouco de dificuldade de fazer uma coisa de cada vez. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar meu celular. Não, existe muito isso aí, né? Então, eu não fiz nada, não tomei café, nanana. Ah, não, mas eu já vou ver aqui o que tem, aqui tem... Ai, tem que resolver isso. Você já começa o teu dia agitado, pensando, resolvendo problema. E aí você acaba passando, acelerando, e quando vê foi o dia, foi a semana, e você nem percebeu que você não fez ou fez, né? E que deixou coisas para trás. Então, tem que tomar cuidado. Tá vendo, né? Quer ir no banheiro, vá, mas não vá com o celular. Não vai fazer que nem um amigo meu lá que derrubou o celular dentro do vaso lá depois e perdeu o celular. Porque a pessoa fica concentradíssima no celular e daqui a pouco passa 40 minutos e Zé Fini, né? A hora que vê, ela às vezes tem gente... Eu sei de casos, Marilise, que a pessoa falou, nossa, nem fiz o número 2, eu vim para fazer. Mas ficou não 40 minutos lá dentro. Né? Ficou concentrado em outra coisa. Exatamente. Ali, vendo foto, cuidando da vida dos outros, né? Os contatinhos ali e... exatamente. O que tinha que fazer. Ou às vezes fala assim, nossa, mas o que eu tava fazendo aqui mesmo? Olha só, quero agradecer demais a presença de vocês aí do outro lado, pelo canal do YouTube. Tem muita pergunta chegando aqui. A gente vai dar um ênfase maior depois para responder todos vocês, tá bom? As dúvidas. Eu quero dizer para você, Marilise, agradecer em primeira mão aqui. Obrigado por você estar vindo para falar comigo nesse meu primeiro programa, Giba Convida, né? Toda semana a gente vai ter um bate-papo bem legal, vai ser um podcast com músicas também, com prêmios. Então, esse é o primeiro, em nome do nosso Deus, de muitos podcasts que a gente vai fazer. E agradecer você pela oportunidade, por estar esclarecendo essas dúvidas. Quem quiser contratar o teu serviço, conhecer o teu trabalho, como é que faz? Então pode estar lá me procurando no Instagram, né? É psi.marisoestaque. Aí depois a gente pode até pôr, né? Não, vai ser colocado. Ou singular também, né? E aí pode estar agendando para ir conhecer, conversar. E amanhã a gente vai estar fazendo um lançamento da mentoria. Que daí não vai ser amanhã. Mentoria? Né? A mentoria? Vai ser uma mentoria para mães, que o nome vai ser Mãe Terapeuta, né? Então, a gente vai estar fazendo de maneira online para trabalhar tudo isso que a gente trabalha em sessão, mas de uma forma diferente com os pais. Então, dando orientações, pegando exemplos do dia a dia, né? Aconteceu isso e eu não sabia reagir, o que eu posso fazer? E trabalhando junto a questão da inteligência emocional. E aí vai ser online? Vai ser online, então dá para todo mundo participar, então, independente da cidade. Você quer procurar aí a Marilise, vai no Instagram dela lá, psi.marisoestaque. É um nome difícil, mas acho. Vale a pena. Vale a pena, claro que vale. E a gente tem recomendações muito boas. Agradecer você, obrigado. Obrigada. Espero que você possa voltar aqui mais vezes. Obrigado a você aí que nos acompanhou, que mandou mensagens no Instagram, no YouTube, pelo @GibaOficialCantor. Se você não me seguia, me segue lá, @GibaOficialCantor. Quero agradecer demais aqui a toda a nossa equipe aí de marketing, a equipe que por trás aqui está fazendo esse trabalho excelente com a gente. Então, muito obrigado a você e voltamos logo assim com mais entrevistas para vocês, tá bom? Obrigado, Marilise. Tchau. Até a próxima.